Boa noite a todos, a graça e a paz a todos que nos assistem. Você que está na sua casa, tranquilo, sossegado, leve o seu pensamento a Deus, abre o seu coração e o Espírito Santo há de falar com você aí no seu lugarzinho, aí no seu cantinho aí. Enquanto estivermos impossibilitados de nos reunirmos, Deus vai agir dessa forma, não tenho dúvida nenhuma. E eu inicialmente quero fazer uma oração para você e para nós que estamos aqui para iniciarmos o culto, invocarmos o nome do nosso Deus. É Ele, é para Ele, é por Ele, para Ele são todas as coisas, né? Deus e Pai, nós oramos em nome de Jesus e colocamos na Tua apreciação, ó Deus querido, esse momento aqui que vamos compartilhar da Tua palavra, Senhor Deus. Que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade, Deus querido, de agir, interagir em nosso meio, nas casas dos irmãos, ó Pai querido, e também nesse lugar aqui, que estamos apenas em 4 pessoas aqui, mas eu tenho certeza que Teu Espírito Santo está aqui, meu Pai, e há de se manifestar, e tudo será para a Tua glória. Amém. Bem, irmãos, inicialmente eu queria já parabenizar as mães, né? Dia das Mães. Infelizmente não podemos comemorar da forma que gostaríamos, mas que todas as mães da nossa nação sejam ricas e poderosamente abençoadas pelo nosso Deus. Em especial as mães aqui da comunidade Peniel, que vocês que são mulheres batalhadoras, empenhadas, temente a Deus, comprometidas e compromissadas, que sejam abençoados em nome de Jesus. Parabéns a todas vocês. Mas vamos compartilhar então a palavra de Deus, um texto que o Senhor colocou no meu coração durante a semana e é um tanto quanto forte a palavra que nós vamos ouvir do nosso Deus hoje, né? A começar pelo título. O título é De Deus não se zomba. E nós vamos usar como referência um texto lá de Daniel, no capítulo 5, dos versículos 1 ao 6. Se você puder acompanhar comigo, abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 5, versículos 1 ao 6. E eu vou ler na linguagem de hoje. A sua Bíblia diz assim: Certa noite, o rei Belsazar da Babilônia deu um banquete e convidou 1000 autoridades do país e começou a beber vinho com os convidados. Depois de beber bastante, mandou que trouxessem os copos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém. Belsazar queria os copos para que ele e seus convidados de honra, as suas mulheres e as suas concubinas, usassem para beber vinho. Trouxeram os copos de ouro e todos começaram a beber vinho neles. E a louvar os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. De repente, apareceu a mão de um homem e ela começou a escrever na parede branca do salão do banquete, num lugar iluminado pela luz do candelabro. Ao ver a mão, o rei não sabia o que pensar. Ficou pálido, atônito, de medo, e começou a tremer da cabeça aos pés. Bem, meus queridos, é um texto bastante conhecido, justamente por causa dessa escrita na parede, né? O dedo de Deus escreveu algo ali, e nós vamos ver mais para frente. E a Bíblia diz que nesse momento esse rei Belsazar, que estava fazendo uma festa, na verdade isso dá uma conotação até de uma festa, um certo ponto até pendendo para a orgia. E ele pegou então os utensílios do templo que Nabucodonosor, seu pai, havia retirado do templo quando o próprio Nabucodonosor destruiu o templo de Jerusalém, a própria cidade de Jerusalém. Ele então retirou os utensílios, levou lá para o palácio e guardou. Mas Belsazar resolveu nesse dia, nessa festa, usar esses utensílios e começou então a distribuir para os seus convidados para que fossem utilizados para beber vinho. Para você ter uma ideia, eram, na verdade, copos, taças, mais ou menos iguais a esta, bem parecida com esta aqui. Só que era de ouro. E eles então beberam naqueles utensílios. Bem, irmãos, vamos discorrer um pouco nessa questão
do rei Belsazar, vamos falar um pouco dele, nós vamos falar um pouco do rei Nabucodonosor e também de Daniel, uma figura muito importante em todo esse contexto. Na verdade, o rei Belsazar, que uns dizem que era neto de Nabucodonosor, mas a minha Bíblia diz que era filho, inclusive no texto menciona que era filho, então eu creio que era filho. Tanto Nabucodonosor como Belsazar foram orientados, foram aconselhados por Daniel a tomar uma decisão, a tomar uma posição nas suas vidas. Mas nenhum dos dois, em primeiro momento, Nabucodonosor declinou esse conselho de Daniel e Belsazar também não quis. Nabucodonosor depois veio a se redimir e nós vamos ver também isso aí no decorrer do nosso bate-papo aqui. Mas a verdade é que existe uma linha assim, bastante invisível que separa a longanimidade de Deus e a sua ira. Deus é longânimo. Ele, na verdade, é longânimo justamente esperando que os homens, que o ser humano se converta e se volte para Ele. Mas essa linha entre a longanimidade de Deus e a sua ira é uma linha bem visível que muitos atravessam ela, muitos ultrapassam essa linha. A ira de Deus, quando a gente fala da ira de Deus, nós estamos falando da repugnância natural de Deus contra o pecado. Porque o Deus é santo, sua natureza é santa, ele é totalmente santo. Então existe uma repugnância natural da sua própria natureza com relação ao pecado. Essa é a ira de Deus, na verdade. A ira não é uma vingança, algo assim, mas é uma repugnância natural de Deus, né? E os que insistem em andar em seus próprios caminhos, eles cruzam essa linha entre a longanimidade de Deus e a ira. E é muito perigoso. Na verdade, não existe um caminho específico que leva a pessoa para o inferno. Não existe. Basta ela permanecer nos seus próprios caminhos. Ela já está indo para o inferno. Infelizmente é uma verdade. Por isso que a Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 16, versículo 25, que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Parecem direito, mas leva à morte. Enquanto nós andamos pelos nossos próprios caminhos, nós estamos sendo conduzidos à morte. E a morte eterna. Estamos caminhando para o inferno. A verdade é essa, quando caminhamos nos nossos próprios caminhos. E na verdade, irmão, se tem algo triste na vida da gente, é desperdiçar uma grande chance. Na verdade, é melhor estar preparado para uma grande chance e nunca ter uma grande chance do que você ter uma grande chance e não estar preparado para ela. Aí você perde a oportunidade. E quantos de nós erramos em algum momento da nossa caminhada, da nossa vida? E hoje daríamos tudo para reverter essa situação, para que tivéssemos uma nova chance para mudar o passado. E isso é impossível. Infelizmente, isso é impossível. Tem coisas ou oportunidades que nós perdemos e nunca mais teremos outra igual. Tem gente que já desperdiçou família, emprego, relacionamento, estudo, já desperdiçou tantas coisas na vida e não tem mais como voltar atrás e reverter a situação. Passou e dificilmente dá para consertar alguma coisa. Em Efésios, no capítulo 5, do versículo 15 ao 17, também na linguagem de hoje, a minha Bíblia diz assim, olha: portanto, preste atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso, aproveitem bem as oportunidades que vocês têm. Olha que versículo tremendo. Os dias que vivemos são maus, por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam, versículo 17 agora, não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Que tremendo, como Deus nos abre o olho, como Deus nos aconselha, como Deus nos mostra a maneira correta de viver. Nesses dias que nós estamos vivendo, você pode ter certeza absoluta, Deus está falando conosco. Deus está falando com todo mundo.
Um dos propósitos de Deus nesses dias aqui que nós estamos vivendo é mostrar a todos que Ele existe e é soberano sobre tudo e sobre todos. Tudo está nas suas mãos. Ele é o Senhor, soberano de todas as coisas. Lá mesmo, no texto de Daniel, ele diz isso. Daniel, capítulo 2, versículos 21 e 22, a Bíblia diz: Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Daniel falou da soberania de Deus. Ele disse, olha, ele muda o tempo, as horas. Ele remove o rei, estabelece reis, ele dá sabedoria. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência também aos inteligentes. É ele que faz tudo. É Deus. Esse mesmo livro de Daniel, em que nós já começamos lendo ele como referência do nosso bate-papo aqui, fala de dois reis, como já disse no início, de Belsazar e de Nabucodonosor. Belsazar não havia tido uma experiência com Deus ainda quando esse fato aqui que nós lemos lá no capítulo 5 ocorreu. Aliás, ele não teve em momento nenhum uma experiência com Deus. Mas ele não havia tido uma experiência com Deus. Mas ele conhecia esse Deus. Ele conhecia muito bem esse Deus. E eu quero chamar a atenção de muitas pessoas que ainda não teve uma verdadeira experiência com Deus, mas conhece Deus. Já ouviu falar. Já viu o que Deus fez na vida de pessoas, até pessoas próximas, amigos, parentes, conhecidos. Já viu o mover de Deus, a ação de Deus em alguma hora, em algum lugar, em algum momento. Mas, no entanto, ainda está na sua posição inerte e não tomou sua decisão ainda. Como eu disse anteriormente, está caminhando pelos seus próprios caminhos. Então, Belsazar não havia tido uma experiência com Deus, mas ele conhecia Deus. Ele teve chance de optar por esse Deus. E eu vou mostrar para você como que ele teve chance. Olha, veja só, ele era da família real. Ele presenciou muitos milagres que houve ali no reinado de Nabucodonosor. Ele viu o testemunho de Daniel. Daniel era um menino. É um menino que foi cativo lá da Babilônia, foi levado para... Ou melhor, foi cativo lá de Israel, foi levado para a Babilônia. E ali ele chegou, tinha 13 para 14 anos, era um menino ainda. E eles puderam presenciar tudo que Deus fez na vida de Daniel e como Deus usou a vida de Daniel. Ele presenciou o castigo da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego entrando na fornalha e nada acontecendo com eles. Ele presenciou a experiência que o pai dele, Nabucodonosor, teve e por que teve. Na verdade, ele viu Nabucodonosor, seu pai, ser arrancado do seu trono e viver 7 anos como um animal. Ele poderia ter tomado a decisão mais importante na sua vida, vendo todas as coisas, pois ele era filho de Nabucodonosor. Ele viveu esses momentos. Ele viveu para ver Daniel interpretar o sonho de Nabucodonosor. E ele não só interpretou o sonho, mas ele disse para Nabucodonosor o sonho que ele teve. E aí sim veio a interpretação. Coisas miraculosas, coisas tremendas, coisas sobrenaturais. Ele viu Daniel alertando e aconselhando Nabucodonosor. Daniel falou assim para Nabucodonosor no capítulo 4, versículo 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Daniel falou dessa forma para Nabucodonosor antes dele sofrer umas penalidades com relação ao seu orgulho. Mas tanto Daniel, ou melhor, tanto Nabucodonosor como Belsazar, deixaram-se levar pelo seu orgulho.
o seu orgulho, o orgulho de Nabucodonosor, naquela oportunidade, levou ele a perder o trono por 7 anos. E é por isso que a sua Bíblia diz em Provérbios capítulo 16, versículo 18, o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Quando a pessoa tem esse orgulho, esse espírito altivo, pode se preparar que vai cair. Daniel, então, interpreta o sonho de Nabucodonosor. Depois de alertar e aconselhar Nabucodonosor, ele não quis saber, manteve no seu patamar de orgulho. Então aí, Daniel interpretou o sonho para Nabucodonosor. E ele falou assim para Nabucodonosor: você, rei, será expulso do meio dos seres humanos, ficará morando com os animais selvagens e comerá capim com os bois. Isso durará 7 anos, até que você reconheça que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei quem ele quiser. Olha que tremendo. Isso iria até que ele reconhecesse isso. Aí o versículo 33. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva com os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como a das aves. A partir daquele momento, Nabucodonosor foi acometido de uma enfermidade chamada licantropia. Essa licantropia leva o homem a viver como um animal, exatamente como descreveu o texto. Vivendo no pasto, debaixo do orvalho, criando pelo, crescendo unhas, exatamente como um animal. Depois, no capítulo 5, Daniel fala de Beltsazar, que é o filho de Nabucodonosor. Ali ele começa narrando um banquete. Começa falando ali de um banquete. O início do texto já é esse. Ele começa a dar um banquete para 1000 pessoas. Dentro dessas pessoas estavam os príncipes, as pessoas importantes, suas mulheres e concubina. Beltsazar, não contente com toda aquela bagunça, pediu para que ordenou para que se trouxesse os utensílios do templo que o pai dele havia tirado do templo quando destruiu lá, como eu disse anteriormente, o templo de Jerusalém. Retirou os utensílios do templo, guardou ali no palácio e ele mandou pegar aqueles utensílios para ser usado. E aí, do versículo 3 ao 6, que nós já lemos, eu vou repetir, diz assim, ó: então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles, o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores a deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. De repente apareceu a mão de um homem e ela começou a escrever na parede branca do salão do banquete, num lugar iluminado pela luz do candelabro. Depois que Beltsazar viu isso, a Bíblia diz que, ao ver essa mão, o rei não sabia o que pensar, ficou pálido de medo e começou a tremer da cabeça aos pés. Veja bem, os vasos eram consagrados a Deus. Ele fazia parte dos utensílios do templo. Era algo consagrado a Deus. Era algo que não era para usar assim, deliberadamente, dessa forma. Era algo para ser usado na cerimônia do templo. Seu pai Nabucodonosor, embora tivesse destruído o templo e até a própria cidade de Jerusalém, havia guardado os vasos e até aquele momento, os utensílios todos, e até aquele momento não havia profanado os utensílios do templo. Os vasos do templo eram sagrados, todos os utensílios do templo eram sagrados. Se você ver lá no Velho Testamento, você vai ver que todos os utensílios, eles eram realmente consagrados, eram ungidos para estar no templo. Beltsazar deliberadamente ele profanou as coisas sagradas. Ele pegou as coisas sagradas para usar na bagunça. Ele profanou os utensílios, os vasos, os copos, as taças do templo. E profanar é uma coisa séria. Profanar
é irreverência às coisas sagradas. É desrespeitar a santidade de Deus. É ofender, manchar, macular a imagem de Deus. A profanação é um pecado grave. É zombar de Deus. É escarnecer das coisas sagradas. Os vasos eram consagrados. Os utensílios, todos eram consagrados. E tem crente em nossos dias profanando o que foi consagrado. Na igreja, nós costumamos consagrar instrumentos, equipamentos, vozes ao Senhor, né? Principalmente as pessoas que cantam no louvor, que ministram no louvor, elas consagram a sua voz ao Senhor. Quando o instrumento vem ser tocado aqui para louvar e adorar a Deus, esse instrumento é consagrado ao Senhor. Os equipamentos que nós usamos são consagrados ao Senhor. E quem pretende tocar no louvor, usar um instrumento para louvar e glorificar o nome do nosso Deus, usar suas vozes para cantar e adorar nosso Deus, nunca deve deixar se envolver secularmente para usar esses mesmos instrumentos, esses mesmos equipamentos que já foram consagrados ao Senhor. E isso é profanar o sagrado, aquilo que é santo, aquilo que é reservado para o Senhor, aquilo que é separado para o Senhor. Lá em Eclesiastes, no capítulo 5, versículo 5, a Bíblia diz que é melhor a gente não prometer nada, não fazer voto nenhum para Deus, do que fazer e não cumprir. Fazer e depois, no meio do caminho, deixar de lado e profanar. E quem faz isso está profanando aquilo que foi oferecido, que foi consagrado a Deus. Lá no livro de Josué, no capítulo 6, versículo 19, tem um texto muito interessante lá. Josué na conquista de Jericó, ele saqueou, né, tirou tudo que tinha. Né? O Senhor disse para ele, olha, pegue toda a prata, todo o ouro, todos os vasos de metais, de ferro, que são consagrados ao Senhor, irão para o tesouro do Senhor. Todas essas coisas que Deus mandou Josué pegar, ele falou para deixar, né, separado do tesouro do Senhor. Eram coisas consagradas ao Senhor. Mas Josué, não sabendo de nada, pegou tudo que tinha que pegar, né, guardou como o Senhor havia dito. Porém, alguém tinha pegado algumas coisas e escondido clandestinamente, né? E Josué não sabia de nada. Logo depois da conquista de Jericó, que esse povo que havia saído do Egito, foi conduzido por Moisés, depois por Josué, esse povo havia conquistado muita cidade, todo lugar que eles passavam, eles conquistavam, eles venciam as batalhas. Deus ia à frente e vencia batalhas por eles. Mas logo depois que eles acabaram de conquistar a cidade de Jericó, eles resolveram conquistar uma cidade ali perto, uma cidade pequena, uma cidade chamada Ai. E Josué falou, olha, leva uns 2 ou 3 mil homens, porque ali não vai ter muita resistência, a cidade é pequena, eles não têm muito recurso. Levaram então esses homens, esses guerreiros, e eles voltaram correndo, porque os habitantes da cidade de Ai vieram atrás deles e fizeram eles recuarem. Chegando de volta, Josué questionou, falou, poxa, o que está acontecendo? Alguma coisa está errada. Não conseguimos vencer uma cidade tão pequena, insignificante. Aí ele orou ao Senhor. E aí Deus falou para ele que tinha alguma coisa errada, realmente. E o levou até Acã. Acã havia pegado algumas coisas desses utensílios que foram tirados lá de Jericó e foram consagrados ao Senhor, assim como também uma capa babilônica, e havia escondido na sua tenda. Josué foi lá, pegou aquilo de volta e Deus, de uma forma tremenda, acabou com a vida de Acã,
A Bíblia diz que não só de Acã, mas acabou com a vida dos seus filhos e das suas filhas. Todos eles sofreram a consequência. E ainda mais, Deus falou assim: você, Acã, pecou contra Israel. Pecou contra todo Israel. Profanou o sagrado. E profanar o sagrado é coisa séria. Muito séria. Na verdade, irmão, tudo que o cristão tem veio de Deus. É Deus que nos dá, é Deus que nos abençoa. Então, se você olhar por esse lado, nós podemos concluir que tudo que nós temos é de Deus. A começar pelo palavreado, pelo comportamento, pelas roupas. Tudo, na verdade, é de Deus. Tudo nós consagramos a Deus. Sabe o que a Bíblia diz sobre esse desleixo de não considerar essas coisas santas e sagradas? Diz lá em Mateus capítulo 18, versículo 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Ai daquele que profanar a coisa sagrada. Beltzazar profanou aquilo que era sagrado. E muitos crentes estão fazendo isso, assim como Beltzazar, estão profanando aquilo que é sagrado. E muitas vezes a pessoa fala: mas isso aí era lá no Velho Testamento, aquele tempo. Hoje não, no Novo Testamento nós vivemos na graça. Aí eu quero te dizer que o negócio ficou mais sério. Se lá no Velho Testamento isso era sério, se tornou muito mais sério ainda. Porque agora, eu e você, nós somos templo de Deus. A sua Bíblia diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. 1 Coríntios 3, 16, 17. Olha como a situação ficou séria. Agora você não precisa profanar nada que seja especificamente do templo. Você profanando você mesmo, a sua vida, o seu viver, você já está profanando a coisa sagrada. E tem gente, tem crente profanando o sagrado e fingindo que não está nem aí, que não está vendo nada. Beltzazar profanou o vaso do templo. Hoje, profanamos o vaso de Deus, porque somos nós o vaso de Deus, que é o nosso corpo. Olha a diferença. Beltzazar profanou o vaso do templo. Hoje, muitas vezes, nós profanamos o vaso de Deus que somos nós, o nosso corpo. Estão profanando o tempo todo. Não são alguns utensílios do templo que estão sendo profanados nos nossos dias. É o templo todo, que é o nosso corpo. A Bíblia diz em Tiago, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7, que Deus não nos chamou para a imundície, mas para a santificação, para vivermos em santidade. Sendo assim, tem várias formas, então, de profanar o sagrado. E quando muitas vezes um jovem se submete a ficar com um, a ficar com outro, ele está profanando o que é sagrado. Quando alguém usa uma roupa insinuante que provoca o sexo oposto, está profanando o sagrado. Muitas vezes um adolescente que se envolve cedo demais com um namoro que não tem propósito nenhum a não ser beijar, abraçar e abrasar-se, está se submetendo à profanação do templo. Nós profanamos quando damos mais valor às coisas mundanas do que às coisas do nosso Deus. Nós profanamos ao frequentarmos ambiente que não condiz com o Deus que nós servimos. Nós profanamos quando baixamos o nível moral do cristianismo. Isso é uma profanação. Isso é zombar de Deus. Isso é diminuir Deus. Gálatas no capítulo 6, versículo 7, você conhece bem esse texto. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então, vemos muitas vezes, muitas pessoas profanando o templo de Deus. Profanamos quando nós escandalizamos Jesus.
Profanamos quando nós prometemos algo e não cumprimos. Profanamos quando quebramos um acordo verbal. Nossa palavra tem que ter peso, tem que ter valor. Profanamos quando emitimos um cheque sem fundo. Quando deixamos de cumprir com os nossos tratos e contratos. Isso é jogar o nome de Jesus na lama. Exaltar o profano ou profanar o sagrado é faltar com respeito com a sua esposa ou com seu marido. É também os filhos que desobedecem os pais. Profanar o sagrado é o crente, na surdina, usar o seu celular para acessar site pornográfico, ou até mesmo na televisão, às escondidas, quando ninguém está vendo, e até homem casado, pensando que Deus não está vendo, pensando que está escondido. Você está profanando o templo de Deus. Profanar o templo de Deus é falar palavrão, e a sua boca e a minha não foi feito para isso. Ou até palavras e piadas de duplo sentido. Isso é profanar o templo. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 29, a Bíblia diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graças aos que a ouvem. E Tiago, ainda no capítulo 1, versículo 21, disse: nós devemos rejeitar toda imundície e malícia. Essas coisas não devem fazer parte da vida do cristão. O prazer ao pecado leva o homem ao desespero. Ele fica desnorteado e desesperado. Não sabe o que faz, fica fora do seu juízo. O rei Belsazar provocou o juízo de Deus. Lá em Daniel, no capítulo 5, versículo 6, que nós já lemos, vamos ler outra vez, a Bíblia diz: ao ver a mão, o rei não sabia o que pensar. Ficou pálido de medo e começou a tremer da cabeça aos pés. Assim como Belsazar, tem muitos crentes, tem medo, mas não tem vergonha. De Deus não é para ter medo, é para ter respeito, é para ter temor. Esse que tem medo não tem vergonha. Só tem medo do juízo de Deus aquele que está com a vida errada. Aquele que está com a vida errada, ele tem medo do juízo de Deus mesmo. Mas aquele que vive em santidade, esse não tem medo do juízo de Deus. O juízo de Deus é para o nosso benefício, o benefício do santo. Mesmo porque a Bíblia diz em Tiago, capítulo 2, versículo 13, que o juízo de Deus é sem misericórdia. Agora é o juízo final. O juízo final não vai ter misericórdia. Aquele que tem que ser condenado, vai ser condenado. Aquele que não viveu corretamente aqui, que viveu dissolutamente aqui e não se arrependeu, não tem jeito. Vai ser condenado, é sem misericórdia. Aquele que andou pelos seus próprios caminhos aqui e não decidiu andar pelos caminhos de Deus, teve a oportunidade para isso e não o fez, é sem misericórdia. Rei Belsazar se alegrava com o pecado, juntamente com a sua turma lá. Mas a alegria do pecado é transformada em luta. Ela não dura para sempre. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A alegria do pecador é momentânea. Ela não dura. É paliativa. É enganação. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos, o Senhor Jesus disse. Se o rei se arrependesse, se de repente Belsazar se arrependesse, quando Daniel o alertou e o aconselhou, assim como ele fez com Nabucodonosor, com certeza a história seria outra, porque a minha e a sua Bíblia diz que Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam.
O maior prazer de Deus é salvar um pecador em arrependimento. É ver o arrependimento de um pecador. Belsazar não quis se arrepender. Deus anotou toda a sua vida errada, promíscua e imoral. E agora, nesse determinado momento, Deus apresenta a conta. Exatamente aí, nesse texto que nós lemos, Deus apresenta a conta para Belsazar. Vou te falar, meu. A conta um dia vem, viu? Não pense que vai ficar imune. A conta um dia vem. Todo ato tem sua consequência. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Veja que Deus apenas com um dedo mudou toda a história de Belsazar. Apenas um dedo. E o pecador treme. Belsazar tremeu diante de um dedo de Deus. Você imaginou diante da sua glória? E nós um dia vamos estar diante da sua glória. Como será? Daniel aconselha Belsazar. Olha o que ele fala para Belsazar. Ele falou bem assim para Belsazar: veja o que aconteceu com seu pai. Eu creio que ele deve ter falado assim: veja o que aconteceu com seu pai. Com seu pai aconteceu tudo aquilo. Agora no capítulo 5, versículo 20, Daniel fala para Belsazar: mas quando, falando de Nabucodonosor, mas quando o coração de seu pai se exaltou, está falando lá, está voltando atrás, aconselhando Belsazar com o que aconteceu com Nabucodonosor. Então veja lá. Mas quando o coração de seu pai se exaltou, disse Daniel, e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Veja só. Nabucodonosor se exaltou, endureceu seu coração, ficou soberbo, orgulhoso de tudo o que havia feito. Ele então foi derrubado do seu trono e passou dele a sua glória. E aí continuou Daniel, no capítulo 5, versículo 21. Foi expulso do meio, seu pai, foi expulso do meio dos seres humanos, perdeu o juízo e agia como um animal. Morava com jumento selvagem, comia capim como os bois e dormia ao ar livre, ficando molhado de sereno. Isso, Belsazar, isso aconteceu até que, isso durou até que ele reconheceu que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei quem ele quer. Você está vendo, Belsazar, o que aconteceu com teu pai? Porque ele não se arrependeu. 7 anos ele comeu capim como animal. É isso que você quer para a tua vida? Olha o versículo 22. E o Senhor, Belsazar, falando Daniel, filho de Nabucodonosor, saiba de tudo isso, ou melhor, sabia de tudo isso, mas mesmo assim não tem sido humilde. Olha só, Deus dá toda a chance, irmãos. Por isso que eu falo, Deus está falando conosco nesses dias. E aquele que tiver ouvido, ouça o que o Espírito está falando. Nabucodonosor, depois de 7 anos, viu o teu erro, se consertou com Deus e retomou a sua caminhada. Ficou claro para Belsazar que ele deveria fazer a mesma coisa que o pai dele. Era a única saída, mas mesmo assim ele não quis saber. Sabe, irmãos, eu vejo que Deus está falando com a humanidade nesses dias. É um recado muito claro de Deus. O orgulho e a falta de arrependimento da humanidade está fazendo com que ela caminhe para a perdição, para o caos. A Bíblia diz que Deus resiste o soberbo, mas dá graças ao humilde. O orgulho e a ambição estão destruindo a humanidade e ninguém está percebendo. Ninguém está vendo isso. Destrói relacionamento, destrói casamento, destrói família, destrói vidas, coloca pais contra filhos, filhos contra pais. Não sei onde vai parar essa humanidade, eu não sei onde essa humanidade quer chegar. A inversão de valores é nítida e clara.
Ninguém mais leva a palavra de Deus a sério. É impressionante. Ninguém mais quer compromisso sério e verdadeiro com Deus. A gente vê as coisas sendo invertidas. Deus fez as coisas e pessoas. As coisas para serem usadas e as pessoas para serem amadas. A inversão é tanto que nós estamos amando as coisas e usando as pessoas. É isso que está acontecendo no nosso meio. Jesus disse para a gente amar a Deus e ao próximo. Mas a humanidade, infelizmente, pelo que a gente está vendo, não ama ninguém. Ama a si próprio. É hora de acordar para a realidade. É hora de se perguntar o que está acontecendo com o ser humano. A humanidade virou as costas definitivamente para o seu Criador. E não quer mais saber dele, não quer mais compromisso. Eu quero ver depois dessa pandemia toda acabar, como vai ser o retorno à igreja do Senhor. Quero ver. Fico muito ansioso para saber como vai ser esse retorno. Infelizmente, tem muitos que não vão retornar. Eu espero que retornem todos e muito mais. Mas no meu conceito de ser humano, eu vejo que isso é uma realidade. Beltesazar, depois de tudo que presenciou, ainda assim, ele escolheu o seu próprio caminho. Sabendo que o seu caminho levava à morte. Escolheu o seu próprio caminho. E Deus pergunta hoje para você: onde você pretende chegar pelo caminho que você está andando? Onde você pretende chegar pelo caminho em que está andando? Beltesazar, mesmo depois de ser alertado e aconselhado, escolheu permanecer no seu próprio caminho, mesmo depois de ver tantos testemunhos. Hebreus capítulo 12, versículo 1, a Bíblia diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Irmãos, quem vê bom testemunho e ouve a palavra não tem desculpa. Não tem como se desculpar. Beltesazar conviveu com testemunhos fiel e forte a respeito de Deus na vida de Daniel e até na vida do seu pai. Beltesazar presenciou tudo isso, sabia quem era Jeová, mas decidiu tapar os ouvidos, fechar os olhos e endurecer o coração. Quantas pessoas que nos ouvem nessa noite estão nessa situação? Olhos tapados, ouvidos fechados e com o coração duro diante de tudo isso. Tem gente brincando com Deus. Tem gente nessa situação brincando com Deus. Conhece a verdade, mas não a vive. É uma pessoa aqui na igreja e outra fora. Beltesazar rejeitou Deus para viver em seu próprio pecado. Um rei que se entregou aos prazeres carnais sem pensar nas consequências. Beltesazar dava uma festa. E mal sabia ele que era exatamente no dia da sua destruição. O pecado cega o pecador a tal ponto dele não enxergar absolutamente nada e ser destruído dentro do seu próprio pecado. A pessoa que não está pecada pensa que está tudo bem, aí de repente vem a ruína. A maior cidade do mundo, a cidade mais poderosa, mais forte, mais bem guardada do mundo, que era a Babilônia, no mundo antigo naquela época, estava sendo tomada. O rei, à beira do abismo, e não estava percebendo, estava festejando, estava dando festa, estava profanando os utensílios do templo.
Quem vive em pecado não vê o risco que corre. Fica completamente cego. Muitas vezes estão à beira da morte, às barras do juízo de Deus, e continua em seus pecados. Hoje pouco se fala sobre o pecado. Quase que não se fala nada sobre o pecado. Tem crente ouvindo mais a voz do mundo, da velha natureza, do que a voz de Deus através do Evangelho que nós ensinamos e pregamos, que tanto se ouve. Através da televisão, através do rádio, através da internet, através do celular, presencialmente, e as pessoas não conseguem enxergar. Escutam, mas não ouvem. Sabem, mas não praticam. Sabe o que Deus disse a respeito disso? Lá em Mateus capítulo 7, 23. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. O problema se agrava, irmãos, quando o crente se acostuma com o pecado. É isso que joga o nome de Jesus na lama. Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Infelizmente, a gente não tem visto as pessoas imitarem os seus líderes, os seus pastores, os seus discipuladores, os seus mestres, o próprio Jesus, que é a nossa referência maior. Infelizmente, irmão, os que trazem descrédito e difamam, né, a igreja de Cristo, são os que se dizem crentes. Os incrédulos não. Os incrédulos não denigre a imagem de Jesus. A Bíblia diz, Paulo disse no capítulo, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11, mas agora vos escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmãos, for devasso, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda comais. O Paulo disse isso para crente. Essa palavra, mas é para crente. Incrédulo tem que conhecer Jesus. E o incrédulo, quanto mais imoral, maior é a obra, mais Jesus se destaca na vida daquele que se converte e tem a vida completamente errada. Agora o crente não. O crente ele já é convertido, ele tem que buscar a santificação. Ele tem que buscar a santificação cada dia mais e não pode dar tolerância nenhuma para o pecado. Porque o pecado sem arrependimento, ele destrói a vida da gente. Beltsazar foi alertado, mas não se arrependeu. Daniel disse ao rei Beltsazar o que estava escrito na parede. Depois, no final, como não houve arrependimento da parte de Beltsazar, ele não quis saber de nada mesmo. Então Daniel interpretou ou leu, porque ninguém conseguia ler aquilo que apareceu escrito na parede. Era uma língua que ninguém conhecia. E lá estava escrito, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Então Daniel, vendo que não tinha jeito mesmo, embora tenha aconselhado e alertado o rei Beltsazar, mesmo assim o rei não se arrependendo, então Daniel disse para ele o que estava escrito. E ele disse, olha rei, assim está escrito ali, olha, pesado foste na balança e foste achado em falta. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Resumindo a história, você está perdendo o reinado, você está sendo destronado. E se não bastasse isso, não somente isso, mas ele pagou com a vida. Naquela noite, o rei Dario mudou o curso do rio Eufrates, ou através do duto do rio Eufrates que passava no meio da cidade, ele invadiu a cidade, ocupou o reino de Beltsazar, tomou a cidade e venceu o rei. Tudo porque não houve arrependimento do rei. Irmãos, é hora de tomar uma posição. Chega de ficar inerte. Chega de ficar sendo
aquecido pelo falso cristianismo, por aquilo que não é cristianismo. Aquilo que você acha que pode, que você acha que deve, que você acha. Não. Deus está falando nesses dias. Deus está mostrando para a humanidade o seu poder. Olha, com algo tão invisível, com algo que a gente não consegue nem ver, olha o que Deus fez. Olha o que Deus está fazendo. Acorda para a realidade. Nós não podemos compactar com o pecado. Nesse momento a gente tem que se destacar como servo de Deus, como homens e mulheres de Deus. Porque a Bíblia diz que se pecarmos voluntariamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos nossos pecados. Portanto, não profane aquilo que é sagrado. Através desses dias, você não está vindo na igreja, mas honre a sua posição cristã. Honre aquilo que você declarou diante de Cristo. Eu vou te falar uma coisa. Contra o pecado não adianta você orar, não adianta você jejuar, não. Contra o pecado você tem que se arrepender. Você tem que cair por terra em arrependimento diante de Deus e falar: Senhor, eu me arrependo das coisas erradas e eu estou aqui para consertar, ser uma nova criatura. Quando Deus fala, não se zomba, se obedece imediatamente. Hoje nós vamos celebrar a ceia aqui. Poucas pessoas aqui, nós estamos em 4 que estão trabalhando aqui. Mas nós vamos fazer a nossa ceia. E eu quero que você a faça em casa também. Prepare aí seu suco, seu pão. E antes de tomar a ceia, se acerte com Deus. Por menor que tenha sido a sua falha, se acerte com Deus. Fale com Ele, se arrependa. Ouça o que Deus está falando. Abra os seus ouvidos espirituais. Abra os seus olhos espirituais. Abra o seu entendimento. Deus quer saber de que lado você está. Que lado você está? Sabe por que Ele quer saber? Porque Ele precisa contar com você. É comigo e com você que Ele vai contar. Eu e você somos a luz no meio das trevas. Nós precisamos fazer a diferença. Eu e você somos a boca de Deus em meio ao caos que estamos vivendo. Levar palavra de conforto, de esperança, de ânimo, de motivação. Você é o mensageiro da paz, eu sou o mensageiro da paz. É conosco que Deus está falando. Eu e você, a sua igreja. É isso que Ele espera de cada um de nós. E nesse espírito, nós vamos tomar a ceia. Nesse espírito, nós vamos tomar a Santa Ceia. Eu quero que você aí, na sua casa, eu vou chamar aqui a minha esposa para tomar a ceia comigo. E você na sua casa aí, faça o mesmo. Prepara o suco de uva, prepara o pãozinho aí. Mas antes de iniciar, eu quero ler um texto. Um texto clássico para que nós possamos cear sabendo o que estamos fazendo, né? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, nós vamos juntos participar agora desse momento. A minha e a sua Bíblia diz, aqui no capítulo 11, a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Aqui está o pão, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o meu cálice, o cálice do Novo Testamento, da nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, o texto diz. E assim coma desse pão e beba desse cálice. Olha, irmãos, Deus está falando para você, participe, faça parte. Examine-se, mas faça parte. Examine-se aí dentro. Se você tiver alguma coisa impedindo, atrapalhando, fale com Ele. É você e Deus. Ele quer te perdoar. Ele quer que você abra o teu coração. Não importa o teu pecado, importa o seu arrependimento. E aí sim, depois que falar com Deus, depois que se acertar com Deus em arrependimento, aí Ele diz, aí sim, coma o pão e beba do cálice, participe. É momento de união, de comunhão. Ele quer incluirmos, cada um de nós Ele quer incluir e não excluir. Faça isso, em nome de Jesus, aí no teu lugar. Nós vamos aqui comer uma fatia de pão e vamos consagrar isso aqui primeiro. Deus e Pai, nós consagramos ao Senhor esses elementos, Senhor Deus, suco de uva e pão, mas que a partir de agora, Senhor Deus, possa trazer à nossa memória tudo que aconteceu lá 2000 anos atrás, meu Pai querido, tudo que o Senhor passou, aquele sangue derramado, aquele corpo esfacelado por nós, ó Deus, que nós possamos nos lembrar sempre, Senhor, traga isso à nossa memória, Senhor, e que possamos participar junto, em breve, toda a sua igreja desse momento, em nome de Jesus, amém. Bem? Amém, irmãos. Quero agora aproveitar que a minha esposa está aqui, orar por todas as mães que estão aí nos seus lares. Ela aqui representando as mães da comunidade Peniel. Ela é mãe também, temos 2 filhos, 2 netos. E vamos orar então abençoar todas as mães da nossa igreja, da nossa comunidade e todas as mães da nossa nação. Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoe, Senhor, essas mães. Abençoa, meu Pai querido, em nome de Jesus. Faça com que, ó Deus, cada dia mais tenha sabedoria, ânimo, discernimento, meu Pai querido. Deus, essas mulheres têm sido uma ferramenta poderosa nas Tuas mãos, ó Deus. Use-as poderosamente mesmo, Senhor. Educando os seus filhos nos caminhos do Senhor, ó Deus querido. Ensinando a palavra do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Sê com elas todos os dias da vida delas, Senhor. Cobre elas, Senhor, com Tua graça, diuturnamente, em nome de Jesus. Amém. Deus, assim nós oramos, encerramos esse momento de culto, Pai. Muito obrigado, Deus querido, pela Tua presença, pela Tua palavra. Muito obrigado pelo Teu Espírito Santo. Muito obrigado por tudo que aconteceu nesse lugar, meu Pai querido. Em nome de Jesus, Pai, abençoa, Senhor, nossos governantes, as autoridades que estão envolvidas com a saúde, meu Pai querido, para que tudo isso se cesse o mais rapidamente possível, meu Pai. Em nome de Jesus, nós desejamos ardentemente estarmos reunidos, Pai, em comunhão, como sempre tivemos, Pai. Prepara, Senhor, para que isso aconteça em breve, em nome de Jesus, meu Pai. Que o grande amor de Deus e a graça maravilhosa do Teu Filho amado, Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja conosco aqui nesse lugar e com todo o povo de Deus que se reúne na terra, em nome de Jesus. Boa noite e Deus abençoe a todos.